Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente para compreender o Buda Dharma através das lentes do nosso querido Lama Santen, no estudo do livro Roda da Vida. Nós estamos estudando como caminho para a lucidez. Estamos chegando estamos no capítulo quarto, a perfeição da sabedoria. Olha a Prajna Paramita aqui, que bonitona com seus quatro braços, que dois é pouco para lidar com a humanidade, né? E a gente vai então fazer as preces iniciais, um pouco de meditação, e daí a gente começa a contemplação do livro propriamente dito, que hoje vai começar na página 114, que a gente está vendo os exemplos para compreender a vacuidade e a coemergência. Muito bem. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui compartilhar então a tela das orações. Yen Yigin Gyan San Moingi Sardan Pula Yen Zeng Jugi Nadrune Pemoy Jene Jesundrang Gordu Gandro Mambe Gur Gigi Jesu Dandru Ki Jingji Loji Riksu Som Guru Pemoy Zidi Urgen Yugi Nagyan San Bemoy Sardan Pula Yanzen Jugi Nadrumni Bemoy Jene Shiksundrang Gordu Kandro Mampe Kor Chichi Jesu Dadru Ki Jinji Loju Jesu Sam Guru Bemoy Zidi Hu Orgen Yugi Nagyan San Pemai Gesardum Pola Yazeng Jogi Nodrumne Pemai Jane Jitsundra Gordu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Nadruki Jinji Lobjir Jesu Sor Guru Pemai Siddhi Om. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Refúgio em Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha até que eu alcance a iluminação. Neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje cho danso chi cho nam la jam chu bardu dani chasu chi dagi jing so jing pe son nam chi rola ping chi sanje drupar shu sange cho danso chi cho nam la jam chu bardu dani chasu chi dagi jing so jing pe son nam chi rola ping chi sanje drupar shu. Tome em posição confortável, nossa prática. Hoje nós vamos fazer um tempinho maior, 15 minutos. A gente está fazendo 10. Vamos dar essa estendida. Deixa eu abrir aqui a tela. Então, uma vez tendo feito as preces iniciais, estabelecida a motivação, nós sempre nos lembramos que nós sentamos inseparáveis de todos os Budas e Bodhisattvas e inseparáveis de todos os seres sencientes. Todos os nossos familiares, amigos,
toda a biosfera, todos os seres, completamente interligados. Aceitamos, nós aspiramos nos liberar do sofrimento, e isso seja de benefício dos seres. Inspirando e exalando, nós trazemos a nossa mente de volta para casa. Inspirando e exalando, nós relaxamos o nosso corpo e a nossa mente. Lembre-se de soltar bem os ombros, relaxar o semblante. Vai ficar shamatha, chinês, vai ficando calmo, repousando, valência serena. Com essa abertura, com essa liberdade frente aos fenômenos. Lembre-se de não gerar apego, ou seja, não entrar nas histórias, também não gerar aversão, não rejeitar os fenômenos. Nós vamos nos dar de presente esses instantes, esses momentos em que retornamos a esse silêncio natural, sempre presente. Lembre-se que o silêncio, além de silêncio e som, como um espaço onde tem as imagens, o céu, onde cruzam as nuvens, mas nós mantemos a consciência lúcida, estável, presente e imóvel. Pode repousar a sua atenção mental no fluxo natural da respiração, apenas testemunhando o movimento. Você pode também observar a energia associada aos looks. Então, nós seguimos na prática, em silêncio, de modo
compassivo, gentil, sempre retornando ao foco quando perceber que se distraiu.
Muito bem, pessoal. Vamos voltando. Sabe, né? Quando eu falo vamos voltando, parece que a gente foi em algum lugar. Mas é sempre bom, né? Poder parar, tranquilizar a mente, lembrar de fazer essa motivação, seja 5, 10, 15, 20, 30 minutos, conforme a disposição do freguês, vale a pena, né? E o que que a gente faz nessa hora que a gente está praticando, meditando, né? A gente está se familiarizando com o nosso fluxo mental. Como é que ele se dá? Na verdade, é isso, é o modus operandi da mente. Então, no geral, a gente sempre está orientado, né, no caminho externalizador, né, como o Lama traz, o Buda referia dessa forma. Então, a gente sempre olha para o mundo externo, a gente sempre tenta resolver e tomar, vamos dizer, a atenção mental, ela repousa no mundo externo, tentando resolver e lidar com as circunstâncias. Quando a gente senta para meditar, a gente vai olhar para dentro do mundo interno, então é um caminho internalizador. E aí eu vou tentar me familiarizar com essa proposição, como é que a mente faz, o que que ela propõe. Então, de repente eu paro, né? Eu estou ali tranquilo, não tem nada em volta, nada que está me ameaçando, nenhum problema, nada, uma coisa muito grave, assim, né? De risco de vida, nada. Você está ali presente. Mas você vai ver como a mente funciona nessa hora. Então, muitas vezes ela está super agitada, pulando de história em história. Então, a gente está com muitas histórias correndo atrás delas. Mesmo que você não queira, você não está, vamos dizer assim, voluntariamente querendo produzir aquelas histórias. De maneira involuntária, a mente que você pediu para ela simplesmente parar um pouco e respirar, ela está borbulhando, né? Então, nesse momento, o que que a gente vai fazer? Não vai gerar aversão a esse fenômeno. A gente vai se acostumar com ele, vai se familiarizar aquilo que a mente está propondo. Porque lembra, é da natureza da mente produzir fenômenos, imagens, ideias, e fazer, e assim por diante. Se você conseguir repousar nessa consciência que observa isso tudo pululando dentro
de você e não precisa nem se apegar, ou seja, tentar resolver, dar sequência àquilo tudo, né, por originação dependente, e nem tenta rejeitar, alijar, cortar, tirar fora aquilo, então você vai começar a ter essa, vamos dizer assim, não é, pode até falar a palavra maestria que veio, né, mas é uma coisa de familiarizar-se mesmo com a mente. A mente, ela não precisa ser uma ilustre desconhecida que você não sabe o que vai acontecer. Você fica presente e tudo bem aquilo que surgir. Tudo bem se ela está acelerada, tudo bem se aparece o sono, mas a tua consciência, ela está presente. Você não se perde da sua própria consciência. É isso. E aí, cada vez mais você vai percebendo que esse é o refúgio. Repousar nessa consciência lúcida que está presente e disponível, independentemente dos fenômenos que vão surgindo. Aos sons que podem nos arrastar, as imagens, os pensamentos, né? Dessa forma, a gente vai unindo o nosso corpo com a nossa mente. A mente não é separada do corpo, nem vice-versa. Então, é um fenômeno só. E aí você começa a perceber que eu posso equilibrar meus longos, a minha energia, e aí fica mais claro, mais límpido. Agora, para a gente olhar, por exemplo, o tema, né, a lição de hoje, né? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma pergunta sobre a prática, sobre a experiência, né, da prática? Então, vamos para a página 114, figura gráfica do livro A Roda da Vida como Caminho para a Lucidez. Então, lembrando, nós estamos olhando a perfeição da sabedoria, o Prajna Paramita, no capítulo 4. O Lama falou do silêncio, da lucidez, trouxe os cinco skandhas, o Cherenzi ambientou, né, na questão do Sutra do Coração. E aí agora ele está trazendo exemplos para nós. Primeiro a gente olhou na semana passada os objetos imaginados, lembra? A gente falou da esfera, né, dourada, lembram disso, né? E aí tem que observar que a mente vê a mente. Essa foi a frase que ficou, né, grifada da semana passada. Então, todos os fenômenos que eu estou observando, eu estou vendo a minha própria mente. Vocês lembram daquela frase, quando João fala sobre Maria, ele fala mais sobre João do que sobre Maria. Vocês lembram de uma coisa assim? Tem uma frase assim? Quando fulano fala de ciclano, ele está falando mais dele do que do outro. Ele está falando dele mesmo. Você vai conhecer mais da pessoa que está falando do que do objeto, porque ela está usando os seus referenciais para poder construir aquela experiência. Então, a mente vê a própria mente. Então, sempre que eu olho os objetos, eu olho o mundo externo, eu estou adotando referenciais para construir aquela experiência, né? Então, ainda que a mente veja a mente, ficamos com uma sensação de que há uma separação entre objeto e observador. Esse é o cerne do nosso problema ligado à ilusão do samsara, que é a vidya. Então, a gente vai treinar esses exemplos que o Dhamma vai propor para a gente poder tentar, vamos dizer assim, ilustrar, ornamentar, clarificar o que seja a coemergência, a não dualidade, né? Que é o que a gente está tentando compreender, a nata. Não é a nata do leite, né? Mas é a nata. Acho que tem dois N's, né? A nata, a palavra. Foi uma piada infame. Vamos seguir lá então, na página 114, figura gráfica. Segundo exemplo, então, aqui a imagenzinha, né, do desenho do Fábio Rodrigues. Podemos olhar uma figura como a roda da vida.
Vemos todos os seus elementos, porém é apenas arte gráfica. Naturalmente, Maharaja não está ali, nem os seis reinos, só papel e tinta diante dos nossos olhos. Se colocarmos um dedo no inferno quente na roda da vida, não acontecerá nada, o dedo não queimará. Mesmo assim, a coisa fica um pouco mais complexa, porque não é, mas é. Nenhum budista, por exemplo, se sentiria à vontade para sentar em cima de uma imagem do Buda. Por quê? Se é apenas papel e tinta. É que, simultaneamente, já não se trata mais de papel e tinta apenas. Estamos diante do que chamamos do aspecto luminoso da realidade. Ainda que seja papel e tinta, não pensamos no papel e na tinta. Não reconhecemos papel e tinta, mas vemos o Buda. Os seres produzem luminosidades específicas nas suas diversas conexões com a realidade. Não vemos o objeto, mas o que ele passa a ser diante dos nossos olhos. Essa é a característica da luminosidade. Precisamos entender a vacuidade, o vazio, né, da existência intrínseca dos fenômenos, e a vidya, não separatividade, e também a ação luminosa da mente, né? Podemos usar o exemplo de uma foto. Quando estamos imersos em avidya, não reconhecemos a luminosidade que constrói a realidade ao contemplarmos a foto. Acreditamos que o conteúdo que vemos está na foto. Entretanto, podemos perceber que os conteúdos da foto mudam com o tempo, ou seja, a forma como reagimos diante dela muda. Conteúdo é inseparável do observador. A mente vê a mente. De novo, né, aquela frase. Na imagem completamente abstrata criada na mente ou na imagem em papel, o observador é que produz a experiência do objeto. Então, o conteúdo é inseparável do observador. A mente vê a mente completamente abstrata. Na imagem completamente abstrata criada na mente, como a gente brincou, né, na semana passada com a esfera dourada, ou na imagem em papel, seria a foto. O observador é que produz a experiência do objeto. Então, vamos lembrar, vocês podem pegar aí o celular de vocês um dia, pode pegar os albinhos de fotos que antigamente quem tem 40 anos mais vai lembrar, quem tem 30 já nem sabe mais o que que é isso. Né? De 30 para baixo não tem essa experiência de imprimir fotos e ter álbuns. Mas daí vocês vão ver, vejam só, pega a imagem de uma foto, qualquer foto. A gente deu esse exemplo, né? Por exemplo, a foto da namorada, do namorado, da pessoa querida. Você olha para aquela foto. Pensa antes, vamos dizer assim, ó, vamos supor que você olhasse essa foto antes de conhecer a pessoa, quando ela ainda era uma pessoa assim, e você não tinha muita proximidade. Aí aquela mesma foto, você tinha uma certa forma de se relacionar. O mesmo papel, o mesmo tom. Aí eu vou passar para quando eu estou apaixonado pela pessoa. Aí eu vou olhar de uma forma. Vocês lembram quando você estava apaixonado e olhava a foto daquela pessoa? Todo mundo já passou por isso, a não ser que já está iluminado, né? Ou é, como é que é, assexualizar, a pessoal, né, que não tem não binário, tem um monte de nome agora que a gente nem sabe, a pessoa não se apaixona, não tem mais nada. Não, mas vamos dizer assim, ela conectou dessa maneira com alguém, brilhou o olho. Aí você, cara, você olha para aquela foto, parece que assim, você quer trazer ela perto, quer estar junto da foto. Ainda mais quando a pessoa vai viajar, ela não está perto, por exemplo. Depois, vai vir um outro momento, a roda da vida, experiência cíclica, samsara. Aí você brigou com aquela pessoa, você quer rasgar a foto. Já teve vontade de rasgar uma foto? Queimar a foto para purificar tudo que é karma? Estou falando uma coisa muito viajada, gente? Ou você já teve essa experiência, ou viu alguém que teve essa experiência? É o mesmo papel.
não é isso? Só que, conforme o referencial do observador, a experiência surge de uma outra forma. Está dando para ver a vacuidade da foto? Ou seja, a foto não existe em si e por si. Ela é interdependente do observador. Dá para ver? Então, não está na foto aquela experiência, dependendo da maneira que eu vou me posicionando. Aí depois que passa a raiva, você se separou, foi curando aquilo tudo, fez muito metabalana, e aí você vai olhar de novo. Pode ser que você tenha compaixão por aquele ser. É o mesmo ser. Não tem mais apego lá da paixão, não tem mais aversão lá da raiva. Você olha de uma outra forma agora. Deu para perceber, então, gente, como que dá para ilustrar quando eu olho uma foto, por exemplo, uma figura gráfica? Aquilo era só toner, papel. E aí foi tudo isso que a gente foi contando. Porque um papel não tem emoção, ou tem, não é? Ele é só um substrato que aciona algo dentro. Tem sentido isso, esse exemplo, gente? Alguém quer falar fazer algum comentário sobre esse assunto, sobre a sua própria experiência? Você já passou por isso? Aí você pode olhar a foto da questão do amor romântico, como eu trouxe aqui, é só porque isso pega muito no Ocidente para nós, né? Cultura romântica, das músicas, a literatura, das novelas, e assim vai. Mas eu posso pegar uma outra foto, de qualquer coisa. Você pode pensar na banda de rock que você gostava na adolescência. Você pode, e depois parou de gostar, nunca mais ouviu, ficou indiferente, por exemplo. Você pode pensar, sei lá, o time de futebol que você gostava e você tinha o quadro, qualquer coisa. É só para você pensar como eu dava, atribuía valor, imputava valor naquela imagem, como se fosse da imagem. Tá dando para entender? É para ilustrar, para clarificar o que é a vidia. Parece que está no objeto, mas o observador, conforme ele muda a posição interna, ele cria o objeto de uma outra forma. A experiência de mundo é outra, a experiência do objeto. Querem falar, Gabriel, fazer alguma pergunta? Pode falar, Dani. um exemplo que eu penso assim, quando eu leio biografia de alguma Dani, só um personalidade, pouquinho só, que eu não estou conseguindo te ouvir. Agora começou a chover aqui. Está atrapalhando aí? Vocês estão ouvindo chuva? Não. não, Não, não está atrapalhando. Tá bom o som. tá bom, Tá, beleza. Agora eu vou aumentar aqui, vamos ver se eu te ouço melhor. Vamos ter tá que pôr bem. um fone. Sobre a Agora tá bom. experiência de quando a gente lê uma biografia, ou por exemplo comigo, né, quando eu leio uma biografia de uma pessoa, uma celebridade, alguém famoso, a imagem que eu tenho da pessoa muda. É, Então, até eu ler, eu tinha uma imagem, né, na minha cabeça, que eu mesma criei, como se fosse um personagem. E aí, é. depois que eu leio, às vezes até passo a não gostar mais, ou começo a gostar mais daquela pessoa, Aham. mas E desconstrói daí um pode pouco. ser que daí o livro é um bom exemplo, né, Dani? Porque daí daqui 5, 10 anos você pode ler de novo o mesmo livro, ter uma outra experiência. Não é porque leu o livro que daí é a visão final. Então, Uhum, isso é a pessoa. É esse que é o ponto, entendeu? Tipo, o que que é a pessoa, essa celebridade, por exemplo? Ela é aquela ideia inicial que eu tinha da mídia, por exemplo, que eu peguei, que eu me conectei. Ah, ela é o livro de um biógrafo. Daí você vai ver, tem outros biógrafos que falam de outros vieses daquela pessoa, uhum. né? E aí eu posso pegar o mesmo livro, ler dali 5, 10, 15, 20 anos, e a gente vai ter uma outra experiência. Com todo mundo também, é um bom exemplo. Pegue um livro, Pequeno Príncipe. Você leu lá com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, 40 anos. Como é que foi que você foi olhando aquele mesmo livro? Então, Uhum. parece que vem do livro, mas aí você vai perceber que tem o observador que vai dar uma experiência, né?
Aí nós vamos passar então para o objeto tridimensional. Quer falar, Miguel? Sim, eu só ia lembrar, assim, na minha experiência com, por exemplo, com as fotos, né? É que a questão está que nós nos identificamos de alguma maneira com aquilo que a gente está vendo, né? E a gente, quando se identifica, vai se relacionar com a foto a partir do gosto, não gosto, ou a indiferença, né? E eu entendo que isso em si é a prisão. É porque a gente não está vendo além disso. A gente não está vendo que a nossa relação com o objeto é que nos mantém presos, né? A gente não consegue ver isso que você falou antes, que isso é apenas luminosidade da mente, né? Isso, a forma como a gente se relaciona com aquilo que chega até nós através dos sentidos é, é que nos mantém presos, né? Aquilo nos causa uma experiência que a gente relaciona com ela como se ela fosse real, como se fosse sólida, né? O ponto maior é a gente conseguir ampliar, né, Miguel? Não ficar com uma sensação de prisão, de que é assim. É lembrar que Isso, isso pode ser assim, mas pode ser de outra forma. Eu posso construir de muitas formas, né? Aquela experiência. Esse é o ponto, né? A gente tem liberdade para construir. Isso aí. Então, na página 116, agora vamos, então. Começou com um objeto mental, lembra da esfera dourada? Passou por uma figura gráfica, que aí a gente olhou a foto, falamos do livro, falamos da imagem, né, num quadro do time de futebol, qualquer coisa. E agora a gente está passando por um objeto tridimensional. Terceiro exemplo. Vamos olhar agora uma imagem tridimensional, como uma escultura que representa simbolicamente um outro objeto. De novo, podemos reconhecer que esse objeto produz em nós a manifestação da luminosidade que atribui qualidades que não estão ali. Olhamos uma imagem humana esculpida em pedra e encontramos características humanas na pedra. Mas onde há características humanas na pedra? Não há, mas nós vemos. Por vermos muito mais do que a realidade da pedra, podemos pagar uma fortuna por uma escultura, ou vamos a museus e galerias de arte para contemplá-las. Não poderíamos comprar uma escultura pagando em pedra, trocando o bloco esculpido por outro do mesmo peso, mas de pedra bruta. Há uma diferença. Quando olhamos uma escultura, não vemos a pedra, usamos a pedra para sustentar uma experiência de luminosidade correspondente ao que vemos na pedra. Então, do mesmo modo que nos objetos imaginários e gráficos, também no objeto tridimensional a forma não está na forma. Pela terceira vez, vemos que o observador detém a experiência da forma. Então, quando olhamos para uma escultura, olhamos uma escultura, não vemos a pedra. Usamos a pedra para sustentar uma experiência de luminosidade correspondente ao que vemos na pedra. Então, aqui tem o desenho, né, de uma escultura talvez a mais clássica, né, a mais conhecida do pensador. Então, ou a gente pode pensar na Pietà, por exemplo, né? Como é que a gente olha aquela escultura e a gente vê características emocionais. A gente pode chorar, a gente pode ficar comovido, ou a gente pode ter asco, a gente pode ter ojeriza daquela escultura. Não é verdade? Como se a gente estivesse imerso num mundo que é mental, na verdade. Não vem da pedra. A pedra não faz a pessoa chorar, ou a pessoa rir, ou a pessoa se comover. É uma pedra. Quando você passa na frente de uma pedra, um rochedo, né, de uma montanha, é diferente dessa experiência de uma escultura, por exemplo. É isso que o Lama está dizendo. Então, não está na escultura. Até porque também cada pessoa vai ter um tipo de experiência frente ao mesmo objeto.
Não é assim? Você pode ir lá, passear no museu, na galeria de arte, vai, cada um vai ver de uma forma a experiência. Ou já sei, ó, olhem a sua estátua do Buda. Você tem uma estátua do Buda aí perto, ou na sua casa? Olhe para ela. Ela é o quê? Ela é pedra? Ou ela é madeira? Mas aí ela já não é mais isso. Você já não se relaciona mais com a pedra ou com a madeira. Pensa se fosse um objeto bruto. Você se relaciona de uma outra forma, não é? Você não vai sentir como se fosse em você se cair aquilo e quebrar? Ai, parece que é em mim. Por quê? Eu imputei um valor naquele objeto. É a história lá do Zen, lá que o monge chega no mosteiro, no alto da montanha, tá nevando, tá frio e tá acabando a lenha. E aí o monge chega e joga a estátua de madeira do Buda na fogueira. E aí é uma coisa assustadora para os outros. Mas esse já tinha uma liberdade do fenômeno, entende? Aí as pessoas pensaram assim: não, mas era o Buda, era a nossa estátua. Ele usou um outro referencial. Não importa o que que é o certo e o que que é o errado, sabe? Não é questão de juízo de valor aqui, mas é questão da liberdade frente ao fenômeno. Se eu achar que a estátua de madeira é o Buda, aí é uma prisão. Isso é avidya, isso é dualidade. Se eu olhar para ele e falar, isso pode ser, é, mas não é, daí tudo bem. Aí eu tenho uma liberdade para construir aquele fenômeno. Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando? Bom, muito bem, então são exemplos. Isso é muito bom. A gente está contemplando o ensinamento da coemergência. Agora a gente vai para o quarto exemplo, na página 118. Agora é uma pessoa. No quarto tipo de experiência, teremos uma pessoa diante de nós. Mesmo com uma pessoa, eu acho interessante usar o exemplo da foto. Tiramos uma fotografia da pessoa, olhamos para a pessoa e para a foto. Parecem iguais, porque a experiência que temos ao olhar a foto e a experiência que temos ao olhar a pessoa indicam a mesma coisa. Temos experiências internas. Quando nossa relação com a pessoa muda, o que vemos na foto muda também. É o exemplo que a gente tinha trazido. Diante da própria pessoa, olhamos para ela e lhe atribuímos qualidades, como se pertencessem somente a ela e não fossem um produto coemergente da nossa observação. O mesmo com a foto. Quando a gente olha a pessoa, daí é um pouco mais complexo, não é verdade? Parece que é da pessoa. É difícil pensar que vem da minha experiência. Por exemplo, quando eu olho a foto, parece que ficou mais claro, não ficou, gente? O objeto imaginado, o objeto gráfico, a escultura, porque parece que aquilo é uma coisa inanimada, vamos dizer assim, né? É um objeto inanimado. Quando é algum ser senciente, um animal, uma pessoa, parece que vem da pessoa, só vem da pessoa, que não importa quem olha, é a mesma coisa. Não é isso, não é essa a nossa experiência na separatividade usual, na dualidade. A gente acha que aquela é a pessoa, entende? Daí aqui o Lama está propondo uma outra coisa. Agora eu vou precisar olhar e perceber que a pessoa ela é coemergente com o observador. Então, olhe para você, quando você olha no espelho, você também constrói uma imagem. Olhe para o seu filho, ou olhe para o seu gatinho, ou olhe para sua mãe, olhe para quem for que está do teu lado, a pessoa próxima. Não parece que tudo vem dela, que você não faz nada, você só observa, você é um observador neutro. Não é isso? A gente acha que a gente é meio assim, cientista da realidade, como se o cientista fosse alguma coisa neutra, né? Não tivesse um viés, paradigma, né? Alguma coisa por trás.
Então, Lama vai concluir aqui, né, na página 119. A experiência do que vemos é inseparável de nossas estruturas internas. Por quê? Ó, vamos pensar. Pense numa criança, vamos dizer, uma criança. Se eu olhar, por exemplo, para o Ângelo, 5 anos, eu vejo ele como meu filho. Eu construo a experiência dele dessa forma. Outras pessoas vão olhar para a criança de uma outra forma, de um outro jeito. Tem gente que tem apego, tem gente que tem aversão, tem gente que tem indiferença. Não é isso? Para crianças, por exemplo, ou idosos. Ou pense assim, então, se fosse do objeto daquela pessoa, qualidade, todo mundo teria que ver a mesma coisa, mas não é verdade. Cada um vai construir a experiência de uma maneira. Dá para entender essa lógica, esse raciocínio? Então vamos tentar, vamos continuar aqui com o Lama. Então, sempre que temos uma experiência de objetos, nosso papel de observador está presente. A mente vê a mente, ou seja, a nossa mente vê os objetos conforme suas noções internas. E é a partir disso que nos relacionamos com o mundo, atribuindo significados e funções a tudo, inclusive sensações de gostar, não gostar ou ser indiferente. Mudanças na estrutura interna provocam mudanças nos objetos que vemos e nas sensações, agradáveis, desagradáveis ou de indiferença que elas provocam. Ou seja, com os seres humanos é assim que a gente é. Se você acorda bem, é diferente a maneira que você se relaciona com as pessoas. A mesma pessoa. Se você acorda mal, você se relaciona de uma outra forma, é a mesma pessoa. Como é que você se relaciona depende então da estrutura interna, é isso que nós vamos precisar clarificar. Se eu virar e falar, essa pessoa é uma pessoa chata, ela é horrível, ela não tem jeito, demonizei alguém. Você acha que todo mundo pensa da mesma forma em relação àquela pessoa? Provavelmente não, né? Os 8 bilhões de seres humanos vão construir de uma outra forma aquela pessoa, não é? E aí, por que que eu acho que a minha maneira é a versão certa, correta, final daquela pessoa? Então, eu tenho que introduzir o papel do observador. O referencial que eu adoto, eu construo a experiência de uma forma. Faz sentido isso, gente? Então, esse que é o ponto que a gente vai ter que ver. Ou se eu amo uma pessoa, eu idolatro uma pessoa, eu tenho muito apego. E se alguém fala mal daquela pessoa, aí parece que está falando mal de mim. Eu levo para o lado pessoal. Eu vou tentar defender com unhas e dentes. Vocês entendem? Então, todo mundo idolatra aquela pessoa, ela tem o mesmo valor para todo mundo, igual você constrói? Não é verdade, não é? Cada um vai construir de um jeito. Então a gente vai precisar ver isso, que nós construímos aquela experiência para tudo. Você vai ter que olhar para todo mundo agora, com quem você convive. Quem está mais próximo, quem está mais distante. E quando você falar uma qualidade daquela pessoa, você está falando uma qualidade de você, do seu referencial, que você imputa naquela outra pessoa. Você constrói de forma coemergente. O conhecimento humano segue o mesmo padrão. As teorias da física, da química, da matemática, da biologia, da história, da psicologia estão sempre mudando. Na medida em que as teorias mudam, as pessoas olham as mesmas experiências e dizem outras coisas. Lembra, né? A coisa da filosofia da ciência e da história da ciência. Ela sempre vai mudando. É impossível que a ciência não mude. Ela não vai se estagnar, certo? Faz parte da ciência ser mutável. A gente está sempre evoluindo, né, nesse sentido, né, de tentar compreender os fenômenos externos, né, ou mesmo os fenômenos internos, quando falo da psicologia. Não só a questão do comportamento, né, mas das emoções.
Então, o que era dito há 30, 40, 50 anos atrás já não é mais aquilo que a gente segue, certo? As teorias vão sempre mudando, vão se sendo superadas, né? E a realidade? Não é interessante, gente? A realidade mudou? Fica uma pergunta. A capacidade de atribuirmos diferentes significados às coisas pode ser observada em exemplos bem práticos. O lixo, por exemplo. Plástico, metal, vidro e papel podem apenas ser elementos de poluição do ambiente ou podem ser reciclados. O elemento é o mesmo, mas mudam o olhar e a ação. Em vez de deixarmos esses materiais no depósito de lixo, podemos reaproveitá-los. Uma das conclusões da contemplação do Sutra da Perfeição da Sabedoria, do Prajnaparamita, é que, do ponto de vista da inseparatividade, mesmo as deidades budistas são desdobramentos da mente do observador. São formas de inteligência que ele pode manifestar. Ou seja, os Budas não estão separados de nós. Quando eu faço uma oração e eu penso em um ser, parece que é alguma coisa distante, alguém que está fora de mim. Mas não é essa a perspectiva no budismo. É inseparável, é porque eu tenho aquilo dentro, essa natureza búdica, é que eu consigo ver e me relacionar com uma imagem fora. Então, o Guru Rinpoche, ele fala assim, nos ensinamentos dele, você não pode encontrar o Buda em outro lugar que não na mente. Ou você acha que vai encontrar um Buda fora? É totalmente assim, claro que é na sua própria mente que você vai ter que olhar e compreender o que seja um Buda. Por isso que existe aquela instrução do Zen, se você encontrar um Buda, mate-o. Não que você vai matar a pessoa, mas você vai matar a ideia de que aquela pessoa, aquele corpo é o Buda. O Buda falava isso. Aquele que olha para mim e faz prostrações e me vê como o Buda é um herege, porque o fenômeno do Buda não está no corpo, não pode ser visto na forma, como ele falou. Então, quando eu olho aquela escultura do Rodin, né, ou a escultura do Michelangelo, seja quem for, qual eu quiser lembrar, eu não estou vendo a forma, eu estou vendo algo que eu imputei ali. Então, eu posso olhar o Lama, quando eu vejo o Lama Santen, por exemplo, o Dalai Lama, e tem pessoas que é uma pessoa comum, não é isso? Normal. Tem pessoas que vão falar, não, ele é um grande professor. Tem pessoas que vão achar, não, ele é um herege, ele não fala de Jesus Cristo, por exemplo, poderia falar isso. Ou fala, mas fala de uma maneira que não é a visão que eu acredito. Ou posso falar, não, ele é o próprio Buda. Eu olho para o Lama e eu vejo o próprio Buda. Então, o que que é o Buda, na verdade? O Buda é a imagem, é a estátua. O Buda é o ser histórico que chamava Siddhartha Gautama, no nordeste da Índia. O Buda é a natureza primordial que está presente em todos os seres. Vocês entendem como é que eu vou mudando a compreensão do que seja um Buda? O Buda é algo separado de tudo que é não Buda. Daí ele não é mais onipresente, não é mais onisciente, não é mais onipotente, vamos dizer assim, se a gente quiser pegar esses termos. A questão maior, então, é que eu vou ter que iluminar a forma. Todas as formas vão ser natureza búdica. Todas. Gabriel, Nem integralmente. Pode falar, vamos lá, Miguel. isso que você está trazendo é importante entender, né? Porque esse exemplo que você deu, por exemplo, de que se aquilo que nós vemos no outro fosse realmente inerente à pessoa, todos tinham que ver do mesmo jeito, né?
Então, uma vez que não é assim, isso automaticamente a gente pode entender que aquilo que nós estamos vendo é algo coemergente com a nossa mente, né? Isso é uma boa definição de coemergência, que é algo que você está vendo no outro, mas que está em separado de você. Isso quando a gente está falando de pessoas, né? Mas isso é em relação a tudo, né? Em relação aos objetos, né? Quando a gente dá aquele exemplo tanto do cubo, que pode ser um hexágono, ou tanto do sino, que pode ser uma panela e etc., né? Isso é a prova de que a coemergência é nós nos relacionarmos com os objetos, com as pessoas, de uma forma que nós achamos que está lá, que está naquilo que nós estamos vendo, né? E isso é com emergência, que é a mente achando que o que está vendo, né, aquilo que é transmitido através dos sentidos, né, são, são reais. É. É um pouco isso, né? A gente se identifica, Isso. porque você está dando exemplos, né, de, do, do sentido dos olhos, né, da visão, né? Mas todos os outros sentidos é a mesma coisa, né? A forma como a gente se identifica com os objetos ou com as pessoas a partir dos outros sentidos também é coemergente. Tudo, não tem nada que não seja coemergente. Precisa de uma posição interna para ser adotada para construir a experiência. Então, é a mente que ela é a primazia da mente. É isso que a gente fala. Todas as experiências surgem a partir da mente. A mente constrói aquilo. E daí, o nosso treino, por isso que faz sentido o treinamento da mente. Porque daí eu preciso parar e olhar para isso. Então, isso tudo que nós estamos falando, a gente está falando no nível discursivo, teórico, cognitivo. É importante, a gente precisa compreender. Mas agora eu vou precisar treinar e olhar na hora do dia a dia, no meu cotidiano, quando eu estou na relação com as pessoas, se naquele momento eu consigo perceber que é a mente que está construindo a experiência. Se eu consigo ver ali naquela hora, né, do dia a dia, porque a gente é muito responsivo, a gente é muito rápido, e rapidamente a gente encontra álibis, né? A gente algozes, pessoas que a gente acha que é dali que vem o problema. A gente já diagnostica a situação, qual que é a crítica, qual que é quem está errado, né? Qual que é o culpado, quem deve ser tirado, quem deve ser transformado. Então eu sempre olho no mundo externo e parece que vem de fora. Não é isso? Não é incrível isso? Porque a gente está falando aqui, ó, não, eu concordo, eu acho que a coemergência faz sentido. Eu vi os exemplos. Mas só que na hora que eu vou aplicar no meu dia a dia, eu ainda acho que é o fulano que está errado. Eu ainda acho que tem alguma coisa fora que precisa ser mudada, que tem alguma coisa que está tudo errado no mundo externo. Então esse é o ponto que eu vou ter que treinar. Então eu estou conseguindo olhar para minha mente. Então, por isso que desacelerar, fazer a meditação, tentar trazer lucidez, consciência para o dia a dia, atenção plena, é tentar não embarcar numa estrutura cognitiva kármica, num condicionamento prévio, né? Que eu estou sempre seguindo aquilo. Então, eu chego num lugar, eu já crio a experiência. Tenta você lembrar como é que é quando você volta na casa da sua mãe. Ou quando você vai. Não é totalmente diferente quando você vai num templo, ou quando você vai na natureza, ou quando você vai no seu trabalho. Você chega naquele ambiente, você cria um outro personagem. E a gente nem vê isso. Agora a Isso é questão bem é essa, vamos curioso, porque treinar. Eu preciso lembrar, isso é como se fosse um mantra. A mente vê a mente. Tem que escrever e colocar lá. A mente vê a mente. Coloca no teu espelho lá. A mente vê a mente. Ou não. Pode pôr ou não também. isso é curioso porque remete um pouco àquilo que você trouxe logo no início, né? Que é quando você disse voltamos, né? Voltando, né? Que é assim, como se a gente não tivesse aqui, né? Só que isso que você está trazendo, olhando assim, é curioso porque raramente nós estamos no aqui, no agora, né? Raramente a gente está com a mente em casa, né?
E isso que você está trazendo, né? É a nossa mente sempre agindo a partir do nível de confusão que nós mesmos estamos criando nos diferentes ambientes, né? Isso é muito interessante de ver disso, porque é que você também comentou logo no início, quando a gente está meditando, né? Se a gente for capaz de ficar só como observador, a gente vê que a mente está criando tudo isso, está se fixando, está rejeitando, e isso em si é como se nós estivéssemos numa viagem, né? Olhando assim, né? Isso Cada mesmo. vez que nós estamos fixados ou rejeitando alguma experiência, a gente não está nesse momento no presente, né? E a questão é grave, né? Porque a gente está fazendo isso o tempo todo. É grave, né? Quando a gente olha assim, né? Quer dizer, tem É, cura, né? A gente está aqui para curar, para entender isso melhor. E a melhor prática é isso, é a gente estudarmos juntos, olharmos, comentarmos e vermos isso no silêncio, né? Eu acho isso com é certeza. mágico porque no silêncio, quando a gente vê isso, né, a gente vai entender qual é realmente a vantagem de compreender o que é a vacuidade e o que é a luminosidade, que estão sempre, que são inseparáveis também, né? É isso mesmo, Miguel. Juntos, né? O mesmo fenômeno, a Obrigado, união das Jair. duas coisas, de vacuidade, ou seja, a liberdade de poder construir, e ao mesmo tempo a luminosidade, que é a possibilidade construtiva, luminosa, né? Construir a experiência. Muito bem. Foi bastante já por hoje, tá bom? Ou vamos continuar mais um pouquinho? O que vocês acham? Seguimos na leitura aqui? Mais uns 2, 3 minutinhos a gente consegue seguir aqui. Então vamos na página 120. O Lama vai falar então paisagem, mandala e realidade do mundo. Paisagem é uma forma complexa de explicarmos as estruturas internas associadas às inteligências que o observador pode manifestar. Então, paisagem é uma forma complexa de explicarmos as estruturas internas. Poderia falar paradigma, né? O que que eu estou, aonde eu situo, como é que está minha mente, a paisagem sutil da minha mente, né? Então, paisagem é uma forma complexa de explicarmos as estruturas internas associadas às inteligências que o observador pode manifestar. O observador constrói e experimenta seu mundo de acordo com a inteligência que estiver utilizando. Estrutura interna é a base que permite descrever o que vemos. Então, é o filtro, é o óculos, é o caleidoscópio, é como é que eu olho aquilo, prisma. São as estruturas internas, nós somos caras. O que vemos é a paisagem, mas paisagem também se refere à estrutura interna, porque elas são inseparáveis. Aquilo que vemos e a nossa estrutura interna são a mesma coisa. Quando usamos essa linguagem, dizemos todos nós estamos dentro de alguma paisagem. Existe uma paisagem onde jogamos lixo dentro do rio e achamos que está tudo bem. Existe outra paisagem onde catamos todo o lixo e achamos que assim é melhor. Cada paisagem legitima um tipo de ação. O mundo parece concreto, mas é definido pelo olhar, pela paisagem. O mundo é uma expressão da luminosidade, que é essa capacidade criativa, e da vacuidade, que é essa liberdade que não tem nenhum referencial fixo dentro. No caso do lixo, poderíamos pensar: as pessoas deveriam ser automatizadas a recolher o lixo, deveriam ser punidas se fizessem o contrário, porque todas têm o impulso de jogar fora o que não quer, o que, o que quer que seja, em qualquer lugar. Então, acha que aquilo é descarte, ela vai jogar fora. Mas também poderíamos ver assim: não, se as pessoas se deslocarem para uma outra paisagem, terão outro tipo de comportamento, naturalmente, sem punição. Então, se eu conseguir ajudar a pessoa a ir para uma outra paisagem, onde ela percebe, ela se conecta com a natureza, ela sente que aquilo não é o caso, né, de fazer. Não precisaria de uma punição. Dentro de certas paisagens, as pessoas cometem ações não virtuosas. Deslocadas para outra paisagem, elas praticam ações positivas.
Se tomamos as pessoas como boas ou más, ou seja, eu fixo aquela pessoa, congelo, eu cristalizo, e o mundo como bom ou mal, também fixado, e entender, não entendemos o processo de criação, de atribuição de significados, tendemos a aprovar as pessoas boas e a condenar as pessoas más, e acabamos tendo surpresas em ambos os casos. Então, se eu fixar uma pessoa como sendo boa, e a outra inerentemente má, eu sei que aquilo pode mudar, não é verdade? O mesmo mundo, né, as circunstâncias. Com essa visão, queremos encarcerar todos os maus e deixar os bons soltos. Aí nos surpreendemos quando aquele que considerávamos mal mostra-se bom, e aquele que era visto como bom revela-se mal. Então não é a pessoa em si por si, é a maneira como ela adota o referencial, a paisagem interna vai direcionar. Por isso que tem gente, por exemplo, que vai num retiro ou encontra um mestre e ela se sente numa bondade que todo mundo se torna assim amoroso, se torna disponível, aberto. Ela entra naquela paisagem. Ao mesmo tempo, se ela vai num outro ambiente competitivo, num ambiente de rancor, de ódio, de mágoa, daí ela volta naquela outra forma de operar a mente. Entendeu? A pessoa tem liberdade e ela acessa um tipo de paisagem, é isso que o Lama está dizendo. Pode falar, Dani. Esse trecho que está me lembrando, Gabriel, que você compartilhou com a gente aquele filme da Jane Goodall, que ela cuidou muito tempo dos gorilas, né, macacos, e Isso. tem uma cena que ela fala assim, achei muito interessante assim, como ela trabalhava essa questão, né, do cuidado com a natureza de uma forma, ela estava sendo bem budista o tempo todo, né, e a prática dela. E aí a maneira como ela tinha muitos meios hábeis, né? Ficou muito evidente isso, assim, para tocar as pessoas a perceberem que o que ela estava fazendo, todo esse cuidado e a preservação, ela estava vendo todo. E aí ela tem essa cena que ela consegue sensibilizar as pessoas que pegavam macacos para fazer experimentos, porque essas pessoas elas não viam macacos como seres vivos. E eu achei muito interessante isso, assim, de que às vezes a gente não consegue perceber, né? E ela, sem, com muito jeito, com muitos meios hábeis, ela conseguiu fazer com que as pessoas percebessem que eram seres vivos que estavam sofrendo, e mudou o olhar delas. Ela mesmo fala lá no filme assim que parece se eu poderia já julgar, criticar, são pessoas horríveis, seres horríveis que fazem isso com os animais. Ela fala daquelas grandes corporações, então são meus inimigos, né? Daí eu crio separatividade, eu crio barreiras, crio diferenças, aquela coisa, né? Você, o cara aguerrido, panfletário, a favor da natureza, e vou matar todo mundo que for contra, entendeu? Aquela coisa assim, então eu vou matar o cara que não é vegetariano, vou matar o cara que não gostar das coisas verdes, por exemplo, né? Então, ela mostra como que é muito bonito isso, que ela viu uma paisagem que estava operando no cientista. E ela não chegou julgando, ela chegou muito amorosa e compassiva, tanto com o animal quanto com o cientista. E ela viu, olha só, como é que ele pode se manifestar. Ela mostrou, ela deslocou de forma sutil a mente deles. É isso. Então ela fez essa mudança de paisagem, ela foi super hábil mesmo. Muitas vezes isso é o nosso treino, é uma ilustração para a gente treinar na nossa vida, não chegar criticando, julgando e achando quem está errado, né? Não, você não vai procurar quem está o errado, quem está o certo, e defender só o certo e o errado eu vou massacrar. Tenta gerar compaixão pela circunstância, pela experiência como um todo, né? E aí você pode ajudar os dois lados, que na verdade é tudo interdependente, né? É isso Então, aí, eu Dani. ouvindo o Dani, eu fiquei pensando que nós, enfim, com essa analogia, nós podíamos fazer o mesmo
connosco mesmo. Quando a gente está numa paisagem mais negra, a gente está imerso em preocupações, com dificuldades, baixa autoestima, quando a gente está sentindo emoções negativas ou apenas pensamentos negativos, a gente podia desenvolver essa habilidade e ver que nós não somos aquilo que estamos pensando, não somos aquilo que estamos experimentando como emoção e com isso a gente trocar a nossa própria paisagem. Então, esse mesmo É, exemplo que você trouxe, a gente pode usar para nós mesmos. Assim, como é que eu. Primeiro que é assim, eu acho que ao mesmo tempo a gente podia também desenvolver paciência com o nosso mundo interno, porque todos nós somos muito frágeis e vulneráveis, e em algum momento a gente vai experimentar vários tipos de sofrimento. E se nós tivermos paciência e lembrarmos, vai passar. Né? Só essa lembrança já vai fazer com que a gente talvez troque a paisagem mais rápido, né? Porque senão a gente pode se ficar imerso nas preocupações e aquilo virar uma coisa pior ainda, né? Então a gente podia desenvolver essa capacidade de exercer a liberdade, de soltar, de trocar a paisagem. Porque nós temos essa liberdade, isso, é nós isso aí, temos uma Miguel. natureza livre, né? É isso, né? A Perfeito. gente Então, podia a gente lembrar. pode. Isso, esse vai ser o treino. A gente pode usar meios hábeis. Por exemplo, se eu estou tenso, estou estressado, ou estou abatido, aflito, eu posso me valer, por exemplo, de caminhar num bosque, num lugar de natureza. Eu posso fazer isso. E aí parece que só do caminhar ali eu já vou mudando. A paisagem externa ajuda a paisagem interna, porque eu tenho dentro de mim um registro que natureza é um lugar, pode ser acolhedor, que pode ser, vamos dizer assim, revigorante. Dá para entender isso, gente? Então, só de mudar a paisagem, né? Ou eu posso fazer uma yoga, eu posso fazer uma atividade física, uma natação, qualquer coisa. Eu posso conversar com uma outra pessoa. E aí eu vou sair daquela bolha que eu estava antes. A energia do outro vai me direcionar de uma outra forma. Mas é claro, se a gente tiver essa liberdade, ou sentar em meditação, ou nem precisar sentar em meditação, e alcançar essa resiliência, vamos dizer assim, da mente, não ficar perturbado pela bolha que a mente está propondo, isso é uma liberdade. E aquilo vai passar, porque se ela é uma bolha, ela é construída, ela tem tempo de duração de validade e vai cessar, vai se dissolver, né? Só vou concluir aqui então com essa frase, o último parágrafo aqui da página 121. Em certas épocas, como a atual, parece haver uma epidemia de maldade, de ações negativas. Não nos damos conta de que estamos todos sob o efeito sutil de paisagens internas e externas inseparáveis, que nos convidam a ações negativas e que eventualmente estimulam e constroem ambientes nos quais as ações negativas ocorrem como se fosse algo apropriado. Então, isso daí, só para a gente concluir, né? Daí o Lama vai terminar lá na página 123, depois a gente olha na semana que vem. Aquilo que vemos e a nossa estrutura são a mesma coisa. Então, na verdade, é como se fosse assim, ó. Por exemplo, eu abro um noticiário que antes a pessoa assistia na TV, agora ela lê uma página na internet, e daí aquilo é como se ela fosse dragada para realidades de sofrimento. Tem muitas ações negativas acontecendo, entende? O ponto maior é eu perceber que isso é uma paisagem. Eu não preciso mergulhar naquilo. Eu posso gerar compaixão. Então, a alquimia maior é transformar a aversão em compaixão. Ao invés de criticar as paisagens, eu posso gerar compaixão, ser amoroso, que é o exemplo da Jane Goodall lá que a Dani trouxe. Então, ela não criticou a situação, ela sabia que aquilo era uma fonte de sofrimento. Ela entrou naquela bolha para ajudar a todos que estavam envolvidos na circunstância, que era interdependente, né?
Então, quando a gente for se aproximar de pessoas ou de circunstâncias que a gente vê um sofrimento, é muito importante fazer essa abordagem, vamos dizer assim, de alinhavar, de costurar o tecido social ao invés de, né, rasgar, deixar mais distante os seres, né? Então é isso, não procurar culpados, né? Todo mundo está tentando fazer e dentro daquela paisagem aquilo se justifica. A pessoa parece que é muito natural, né, fazer daquela forma. Então, dentro daquele referencial, é assim que ela age. Então, a gente pode tentar ampliar, né, a perspectiva. Isso já é bom para nós mesmos, a gente que vai ter que treinar no nosso dia a dia, né? Maravilha, pessoal. Vamos fazer uns instantezinhos de silêncio e a gente faz a dedicação, então. Hoje foi bastante conteúdo ou contemplações. A gente volta na semana que vem, nessa página 123. Muitos conteúdos, muitas reflexões, todas com seu valor. Ainda assim, posso retornar, soltar qualquer tipo de fabricação mental, qualquer construção, e simplesmente repousar. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo e gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem Chosun Rinpoche Zanding Sasun Chapar Pelgro Chosun Namodan Midrado Sun Gele Show. Então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença, Boa alegria. noite. Boa noite. Boa Boa noite. semana para Gabriel. todos, boas práticas. É a Obrigada. frasezinha lá, mente, Boa verbo. noite. Valeu, Tchau, tchau. tchau, tchau, pessoal.